Nós de início o designamos pelo nome de maser óptico. O laser amplifica a luz da mesma forma que o maser ampliava as ondas de rádio. E o laser, claro, é exatamente o mesmo tipo de acrossemia, significando amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, laser. Um filme da Enciclopédia Britânica, versão brasileira, Álamo. Em julho de 1960, este novo dispositivo emitiu um clarão de luz intensamente vermelha. Descobrir-se-ia que a luz de laser tinha extraordinárias propriedades e aplicações fantásticas. Por exemplo, este pequeno laser pode detonar um clarão que será absorvido pela tinta dos caracteres datilografados, mas não pelo papel. A tinta torna-se incandescente e se evapora tão depressa que não há tempo para aquecer o papel. Uma minúscula fração de watt de luz deste laser viaja uma longa distância pelo deserto. A uma distância de 1 quilômetro, um espelho está sendo ajustado de modo a refletir o raio de laser. A luz do laser consegue percorrer 1 quilômetro até onde está o refletor e voltar, com pouca perda de intensidade. Uma luz que consegue evaporar a tinta, que atravessa grandes distâncias com pouca perda de energia. Uma luz que não existia antes de 1960. Bem, tudo começou realmente em 1951, com uma ideia. O físico americano Charles Townes e, independentemente, os físicos russos Nikolai Bazov e Alexander Prokhorov tinham desenvolvido o maser, precursor do laser. Eu estava empenhado em descobrir uma forma de amplificar ondas muito curtas. Os tubos de catóde incandescente nos transistores são ótimos para amplificar ondas mais longas, as ondas de rádio, por exemplo, mas não tínhamos como produzir e amplificar ondas mais curtas, digamos inferiores a 1 milímetro, mais ou menos, tamanho da cabeça de um alfinete ou mais curtas ainda. E a ideia primeira era uma tentativa de amplificar e produzir essas ondas muito curtas. Bem, primeiro conseguimos que isso funcionasse na região das ondas ultracurtas, o que corresponde a comprimentos de onda de cerca de 1 centímetro. Mas a ideia geral era descobrir um método que funcionasse com comprimentos de ondas mais curtas, o que afinal conseguimos. Townes mais tarde colaborou com Arthur Schawlow para aplicar o princípio do maser às ondas luminosas. Tínhamos pensado em um dispositivo de baixa potência de utilidade talvez em estudos científicos como uma extensão do espectro do rádio, e achamos que poderia ter algumas aplicações, mas então o primeiro laser produzido por Meyman resultou muito poderoso. E aí ficou evidente que seria possível realizar muitas coisas emocionantes com ele. E talvez tenha sido então que eu entendi que enorme distância nos levariam os princípios que havíamos descoberto. O que havia sido concebido como um instrumento científico de baixa potência mostra-se agora capaz de cortar metais mais duros que o aço. A luz do laser, como todos os outros tipos de luz, origina-se da ação de átomos. Foi o grande físico dinamarquês Niels Bohr quem pela primeira vez mostrou-nos como os átomos absorviam e emitiam luz. Quando a luz era absorvida, o átomo passava de um nível mais baixo para outro mais alto. E quando era emitida, o átomo desprendia energia e baixava de um nível mais alto para outro mais baixo. Quando um átomo muda de um estado de alta energia para outro mais baixo, emite energia, às vezes em forma de luz visível. A cor da luz, ou seja, seu comprimento de onda, é determinada pela diferença entre os estados de alta e baixa energia do átomo.
Numa lâmpada elétrica comum, os átomos são excitados a esmo, a muitos níveis diferentes, e emitem muitas cores. O mesmo é verdadeiro para outras formas. A olho nu, essa luz de neon parece ser de uma só cor, um laranja intenso. Mas a difração mostra que também esta luz é composta de muitas cores. Da mesma forma que uma orquestra emite muitos comprimentos de ondas sonoras, assim também a luz comum emite muitos comprimentos de ondas luminosas. Os cientistas estavam à procura de uma fonte que produzisse luz organizada de um só comprimento de onda. Isto é o laser, uma fonte de luz monocromática. Vamos examinar a estrutura de um laser típico. Tem uma longa coluna de átomos aqui, átomos de neon e de hélio num tubo de vidro, o qual será excitado por eletricidade. Como seria de se esperar, os átomos emitem muitos comprimentos de ondas luminosas. Mas vamos colocar um espelho em cada extremidade do tubo. Um é totalmente reflexivo e o outro permite que parte da luz o atravesse. A luz que passa é o laser monocromático. Como foi que isto aconteceu? Com os espelhos posicionados ocorreu a emissão estimulada. A teoria da emissão estimulada, como tantas outras conquistas da física moderna, começa com este homem. Albert Einstein demonstrou, teoricamente, que deve ser possível aos átomos, quando excitados, não só emitirem sua energia espontaneamente, mas, sob determinadas condições, serem estimulados por uma onda de entrada e forçados a emitir a energia armazenada, caindo a um nível mais baixo. Eis como o princípio da emissão estimulada funciona no laser hélio-neon. Vemos o átomo neon em seu estado não excitado, ou massa. Quando um átomo hélio excitado se aproxima, transfere sua energia ao átomo neon. O átomo neon excitado pode então espontaneamente emitir luz. Quando esta onda luminosa passar por outro átomo neon excitado, poderá estimular o segundo átomo a emitir luz com exatamente o mesmo comprimento de onda e na mesma fase. A onda continua seu caminho no tubo de laser, tornando-se cada vez mais forte à medida que vai estimulando átomos em seu caminho a emitirem em fase. Depois, a onda bate no espelho e volta através do tubo, e assim muitas vezes mais, ganhando energia constantemente. A luz tornou-se muito intensa. Parte dela emerge através do espelho parcialmente transparente. Este é o feixe de laser. Se os espelhos não estiverem perfeitamente paralelos, a onda faz apenas algumas passagens, depois sai do tubo, não amplificada, e a ação do laser cessa. Observem o que acontece quando este espelho é colocado fora do alinhamento. O laser a gás hélio-neon foi o primeiro a produzir um feixe contínuo de luz ao invés de curtos lampejos. Foi inventado em 1960 por uma equipe liderada por Ali Javan. O professor descreve como foi a primeira vez em que o laser a gás funcionou. Eu estava de costas para ele e repetia o tempo todo: Tom, pelo amor de Deus, agite os espelhos, mexa-os. E de repente Tom exclamou: "Oh Deus, o que é isso?" Olhei e disse: "Meu Deus, é isso aí." A primeira coisa que fiz foi colocar minha mão diante dele. Desapareceu e a luz do laser vinha das duas extremidades. Os dois espelhos sobre os quais falávamos estão colocados aqui, dentro da câmara a vácuo, aqui dentro. Era assim que se podia alinhá-los. O raio laser é mais do que uma simples luz monocromática. As ondas estão todas em fase, em compasso. Essa propriedade é chamada coerência. As ondas luminosas que não são coerentes produzem um feixe desorganizado. Mas quando se trata de um raio laser coerente, as ondas caminham juntas, todas no mesmo compasso. Se houver um alto aqui, há um alto aqui. Se houver uma depressão aqui, há uma depressão aqui. Assim, à medida que a onda prossegue, estão todas alinhadas, cadenciadas. Estas são ondas de água coerentes.
Se as passarmos por um separador duplo, formar-se-á um padrão de interferência fixa, característico. Note as áreas fixas de movimento e calma da água. Pode-se fazer uma demonstração semelhante para as ondas coerentes do raio laser, passando um raio laser através do mesmo tipo de separador duplo. Aqui, o padrão característico de movimento e calma aparece como faixas alternadas de luz e escuridão. Assim, a luz laser é monocromática. Todas as ondas têm o mesmo comprimento e também são coerentes. Todas as ondas estão na mesma fase. Além disso, o raio é altamente direcional, porque somente a onda que vai e vem em linha reta entre os espelhos permanece lá por tempo suficiente para estimular os átomos fortemente. Qualquer outra onda desvia para o lado. O laser emite luz num raio estreito. As fontes comuns emitem raios em muitas direções, de modo que o fotômetro mostra uma perda de intensidade à medida que nos afastamos da fonte. Mas ao longo do raio laser unidirecional, o fotômetro aponta a mesma intensidade à medida que nos afastamos da fonte. Na verdade, o raio é tão direcional que viaja longas distâncias com pequena perda de intensidade. Um raio laser foi emitido deste observatório no Texas para um refletor sobre a Lua e ricocheteou de volta à Terra. Estas medições em grande escala com raio laser conseguiram determinar a distância que nos separa da Lua com uma precisão de poucas polegadas. A luz do laser pode, teoricamente, ser enfocada a um comprimento de onda da luz ou um micrômetro em diâmetro suficientemente pequeno para queimar uma dessas células vermelhas do sangue sem sequer perturbar as células vizinhas. A luz do laser tem aplicações surpreendentes na medicina. Com o laser, a cirurgia da retina passou a ser relativamente simples e indolor. Primeiro usa-se luz branca de pouca potência para localizar a área a ser queimada. Em seguida são aplicados pequenos impulsos de luz de laser. Quando estávamos trabalhando com os lasers, eu jamais tinha ouvido falar em deslocamento de retina. E mais tarde fiquei sabendo ser esse um dos principais causadores de cegueira. Mas uma das primeiras aplicações dos lasers foi nas cirurgias de retina ocular, para evitar deslocamento da retina, e muitas pessoas foram salvas da cegueira por meio de cirurgias com laser. Se estivéssemos tentando descobrir um meio para ajudar as pessoas com retinas descoladas, acho que não ficaríamos brincando com emissão estimulada de sistemas atômicos. E como vocês sabem, as dimensões dos lasers atualmente variam em tamanho, desde algo que mal pode ser visto sem a ajuda de um microscópio, até um que eu conheço e mede pelo menos 183 metros de comprimento e pesa muitas toneladas. As ondas luminosas, assim como as ondas de televisão e rádio, são parte do espectro eletromagnético. Mas as ondas luminosas são muito mais curtas, e a luz tem 1 bilhão de vezes mais ondas por segundo do que as ondas comuns de rádio. Por causa disso, um único raio de laser poderia, teoricamente, conduzir todas as mensagens de rádio, televisão e telefone do mundo simultaneamente. Pode-se agora construir lasers para quase todas as partes do espectro luminoso visível, bem como as ondas ultravioletas e infravermelhas próximas. Este é um laser infravermelho que não pode ser visto até que o fotografemos com um filme especial, sensível ao infravermelho. Este laser de argônio emite luz coerente de diversos comprimentos de onda que pode ser separada com um prisma. Os lasers mais poderosos podem aquecer as coisas a uma temperatura tão alta que existe uma boa chance
de serem capazes de produzir uma reação de fusão termonuclear a temperaturas de milhões de graus. E é possível que isso leve a uma fonte de energia abundante sem toda essa contaminação radioativa. Era claro que o laser teria um bom desempenho fotográfico, particularmente em termos de intensidade, podiam-se tirar fotos muito rápidas e assim por diante, com novas qualidades. Realmente não tínhamos nenhum conceito de holografia, nem Scarlow e nem eu. Eu certamente não fazia a menor ideia de holografia naquele tempo. E por esse motivo também a holografia constituiu-se numa surpresa tão tremenda, tão interessante. Não existe praticamente nenhum campo do empenho humano em que não se encontrem importantes utilidades para o laser. Desde a engenharia civil, na instalação de esgotos, por exemplo, até operações oculares, comunicações espaciais, quase tudo em qualquer área da ciência ou da tecnologia podem se ver aplicações. E acho que vão continuar se desenvolvendo com as técnicas tornando-se mais fáceis, os lasers mais baratos, mais flexíveis e seu uso cada vez mais disseminado.